que eu peguei, eu montei aqui uma comunicação de valores mais voltada, né, para conceitual, né? Por quê? Eu vejo que, às vezes, a gente fala muito em projetos, a gente coloca muitas metas, a gente fala muito em inovação tecnológica, né? Parece que é uma moda, que é uma moda que ela é discutida pela academia desde a década de 70, ou antes, se a gente for colocar. A gente tem uma vasta literatura nas universidades, né, a partir da década de 80, que isso traz um norte, isso traz muita informação interessante para as pessoas que estão perdidas aí no processo de implementação da inovação, utilizarem. Só que, como as pessoas não têm acesso à academia, né, fica difícil de chegar a este conteúdo que já está pronto, que já está revisado, que já é discutido desde a década de 80. Então, por isso que eu chamo de inovação tecnológica sustentada. Esse sou eu antes da dengue, tá, gente? Depois da dengue, eu perdi 15 quilos. Eu sou CEO do Instituto Minere, né? Eu faço mestrado em inovação tecnológica e propriedade intelectual da UFMG, tá? Inclusive, Bruno, na UFMG a gente tem um programa de inovação tecnológica que se chama PPGIT, que pega mestrado e doutorado, tem parte acadêmica, tem parte profissional também. Interessantíssimo, com os melhores professores da UFMG, todas as áreas da UFMG, tudo dentro do mesmo ecossistema. É muito interessante isso, porque pega advogado, pega pessoas do marketing, que é meu caso, pega pessoal da engenharia, pega pessoal da computação, coloca tudo dentro de uma sala de aula e faz disso aí um caldeirão de diversidade que ebule muita coisa nova. É bem interessante, eu convido vocês para conhecerem também o programa da UFMG de Inovação Tecnológica, tá? Sou diretor também da Mind Marketing, Lea Hub, e lancei esse ano também um canal para discutir cultura, que se chama Culturafro. Na verdade, esse aí sou eu, né? Sou pai, sou filho da dona Cleusa, pai do Nego Jordan. O que eu mais gosto de fazer é ler na praia e compor e tocar. Eu fiquei pensando, né, esse ano, lá no Cimex Min, encontrei muitas pessoas nos corredores do Cimex Min que estavam falando em inovação, né? Muita gente trabalhando com a geração de coprodutos de mineração, muita gente trazendo tecnologia para a segurança das estruturas e muita gente também falando que está com dinheiro para investir em inovação. Mas aí você fazia uma pergunta simples, né? Você está com essa grana, como que você vai medir o resultado? Né? Quanto tempo que você tem para esperar dar resultado em qualquer processo de inovação? E essas pessoas raramente sabiam responder a essas perguntas, essas pessoas desconheciam a literatura que existe hoje, né, que é ampla, desde a década de 80, é muita coisa publicada falando sobre como você organizar empresas, como você fazer a gestão da informação, como você fazer a gestão da inovação. Então, essa é uma carência, né? Eu acho que muita gente tem a boa intenção em fazer, as pessoas têm os recursos, mas as pessoas raramente têm uma forma adequada para você colocar os medidores, para você fazer uma inovação que seja sustentada. Então, é interessante pensar isso para a mineração, porque a mineração traz por si, né, um projeto que é não linear e é muito complexo, né? A mineração e qualquer processo de inovação também tem suas complexidades, né? Por que é tão complexo, né? Porque é uma integração entre pessoas e tecnologia, e dessa integração que os resultados emergem, né?
Agora, vou passar aqui com vocês, rapidamente, por alguns, o que são esses arranjos que a gente precisa fazer de complexidade para que a gente tenha efetividade em nossos processos ou em nossas iniciativas de inovação, né? A complexidade relacional, isso aqui é como você, né, para você desenvolver qualquer processo de mineração, você tem que saber lidar com a diversidade. Você tem que colocar várias pessoas que pensam diferente dentro de um mesmo ambiente e saber temperar aquilo. Então, como que você vai fazer isso, né? Você tem que fazer o equilíbrio dessa diversidade. Então, por isso que hoje é tão importante a gente discutir, né, dentro dessa complexidade relacional, a inclusão, a diversidade, o respeito, a abertura de oportunidades para pessoas que, às vezes, pensam diferente de você. Mas você vai ter que dar abertura para essa pessoa e saber como equalizar, né, essas ideias voltadas para o objetivo. A complexidade dos processos não lineares, né? A complexidade das jornadas de inovação. O progresso tecnológico não ocorre de maneira contínua e graduada, mas sim em etapas distintas e disruptas, né? A gente vê que a tecnologia dá saltos, né? Então, como que o processo de inovação dentro das organizações acompanha esses saltos? A complexidade das assincronias temporais. Está um pouco teórico, mas isso aqui, gente, é muito importante da gente entender e da gente contextualizar, porque isso que vai garantir a inovação sustentada, né? A complexidade da diacronia. E aqui eu vou colocar um exemplo, né, da jornada diacrônica de exploração de minério de ferro. Aqui eu vou dar um exemplo de uma empresa V. Vamos lá, a empresa V, na década de 80, ela fazia os métodos convencionais de exploração do minério de ferro, né? Ele envolvia um alto consumo de energia, grande volume de resíduo, isso na década de 80. Né? No período 2, né, a empresa V começou a introdução de tecnologias de automação. Então, ela começou a investir em tecnologias de automação e digitalização, caminhões autônomos, sistemas de controle remoto. Né? No curto prazo, essas mudanças exigiram altos investimentos e uma fase de adaptação complexa. E, no período 3, a empresa V teve que investir em sustentabilidade e inovação tecnológica. Né? Concentrou seus esforços em direção à sustentabilidade, adotando tecnologias de mineração a seco para reduzir o uso de água e mitigar os impactos ambientais. E a gente teve também aqui, né, que fazer a descaracterização das barragens que foram construídas no método amontante, que vocês... Quem não sabe o que é o método amontante, levanta a mão. Amontante. Não sabe? É uma forma de você construir, né, a estrutura que você vai construindo em cima do próprio rejeito. Entendeu? A barragem chegou no limite dela, aí ela vai ser construída mais um tanto ali da barragem em cima do rejeito que já estava depositado. Então, esse sistema ele foi banido, né, inclusive com um prazo curtíssimo para as empresas fazerem a descaracterização dessas estruturas, né, e que foi um prazo também de assincronia, porque impossível de ser realizado, e até hoje é feita a descaracterização. Né? E é interessante a gente falar sobre a diacronia, né? Porque se a empresa V, né, provavelmente ela já sabia que essa tecnologia de disposição sem o uso de água e mitigar os impactos ambientais poderia ter sido implementada através de processos de inovação desde a década de 80. Mas, como
a característica é de você aproveitar ao máximo, né, e ter o maior lucro possível ali, naquele momento e naquele período de tempo. Geralmente, as empresas não pensam a longo prazo, elas pensam a curtíssimo prazo, e isso aí é a maioria de todas as indústrias. A complexidade manifesta e complexidade regulativa, vou dar um outro exemplo aqui também, né, da empresa V do Complexo Pará. Eu acho que vocês já descobriram qual que é a empresa V aí, gente? Vocês estão em dúvida, né? Eu vou pensar se eu vou contar para vocês, hein? O complexo é um dos maiores do mundo, né, produzindo minério de ferro e outros derivados, né? Além da produção, a empresa V investe em projetos de inovação, como uso de caminhões autônomos, sistemas de monitoramento remoto, esteiras e tudo mais. E a complexidade regulativa. Para operar em Carajás, a empresa V segue um rigoroso processo de licenciamento ambiental. Então, a gente passou por várias complexidades que elas precisam de ser arranjadas para que a gente consiga fazer a implementação de um processo, né, de inovação em um produto ou um processo, né, de forma sustentada. Então, alguns desses desafios vão incluir, né, a redução de interações, a ênfase em regras e rotinas, o foco em métricas de curto prazo e a falta de governança apropriada. Aqui, a governança não é só um conjunto de leis, também são atitudes, são ações que você precisa tomar, né? Aqui a gente pode... tem mais a ver a governança aqui com política do que realmente com regras. Agora eu vou dar um exemplo, gente, de duas formas, né, que são claras, que a gente pode visualizar de como as empresas operam. Tem as estruturas rígidas versus as estruturas flexíveis. Bom, esse, geralmente, é o modelo que as empresas seguem. Todo mundo lendo a sua partitura e ninguém sai do tom, né? Esse é uma forma de você administrar seu negócio de uma forma segura. Então, poucas pessoas inovam, né? Há uma capacidade, há um limite aqui. Na verdade, numa orquestra sinfônica, ninguém está inovando, o pessoal está seguindo a partitura o tempo inteiro. Agora, vamos dar um exemplo de uma estrutura mais flexível. É bem diferente, né, gente? Mas, mesmo no jazz, tem uma base, né, que os músicos estão ali seguindo, né? Apesar dele ter essa liberdade aqui para fazer o solo que ele quiser, ele está fazendo o solo dentro de um campo harmônico, ele não desafina, né? Às vezes pode até desafinar, mas no jazz a pessoa faz a cara de que está com a convicção que aquilo ali é uma coisa certa e está valendo, né?
Mas esse improviso, né, ele pode se tornar antagonista. A inovação pode ser antagônica. Ela pode provocar desvios, né, que pode interromper as operações de uma empresa. E ela pode provocar falsos começos e becos sem saídas em jornadas não lineares. Uma coisa que a gente sofre muito para implementar a inovação é a questão da inovação versus desempenhos, né? Como lidar com essas tensões, né? Então, assim, em vários textos da literatura, o recomendável é fazer um equilíbrio pontuado, né? Outra solução é realizar a exploração e a explotação simultaneamente. O que é isso? É a empresa ser ambidestra. Ela vai continuar fazendo a explotação, mas ela não vai deixar de buscar, né? Ela não vai deixar de ter uma equipe focada em fazer processos de inovação. Então, essa é uma proposta, né? Para uma organização investir numa inovação que seja sustentada, é fazer todos esses arranjos de complexidade. Você vai fazer o mapa da inovação na sua empresa e você vai saber lidar com a previsibilidade para implementar, para medir e também para fazer a gestão, porque muita coisa que você pode lançar agora como uma ideia, pode ser que ela não está no momento de ser aplicada e ela pode ser aplicada daqui a um tempo. E nós vamos falar como fazer isso. Eu estou correndo aqui, porque eu acho que já deu meu tempo, né? Dentro dessas ações agênticas, né, que é o poder de controle dos próprios objetivos, né? Então, a disponibilização dos ativos intelectuais, a fomentar a exploração, reflete na orientação agêntica também da explotação, né? Momentos orientados por cronograma e por oportunidade, capacitação contínua do time e fomento à colaboração. Para você, e aqui é bem interessante isso aqui, porque eu imaginava, antes de entrar no mestrado, né, que a gente falar de inovação tecnológica, a gente falar sobre tecnologia, sobre desenvolvimento, a gente teria um discurso ou mecanismos que seriam assim difíceis de ser implementados por uma grande complexidade de estar se relacionado à tecnologia. Mas, dentro das ferramentas para implementação da inovação tecnológica, sem se perder no meio desse caminho, né, repetindo, você pode ter dinheiro, você pode ter a boa intenção de implementar a inovação, mas como fazer isso para a inovação ser sustentada, que é o problema, né? E a maior ferramenta dentro da literatura dos textos sobre inovação tecnológica, a maior ferramenta para você garantir esse desenvolvimento são as narrativas. Aquela velha resenha à beira da fogueira, onde você vai expressar as suas ideias, onde você vai ouvir, né, onde você vai passar de uma forma atemporal a experiência que você tem hoje para as futuras gerações. E esse é o poder das narrativas, né? Serve como os mecanismos culturais para traduzir insights de uma situação para outra ao longo do tempo. É o cafezinho, o famoso cafezinho, a famosa resenha, né? É primordial para que a inovação tecnológica seja feita de uma forma sustentada. Essa é uma frase famosa do Platão, né, que a necessidade é a mãe da inovação. E o que precisamos desenvolver para a inovação sustentada, né? Aqui eu já indiquei um centésimo do caminho, mas a gente tem coisas óbvias, né, que a gente precisa fazer, que hoje é realmente a gente fazer um investimento na diversidade, né? A gente dá ouvidos
a gente saber se comunicar, né? Muitas vezes a inovação se perde, né, neste gap que tem do que você fala e do que a pessoa compreende. Então, tem que ter essa paciência, a gente tem que investir em projetos, a gente tem que investir em política. Eu não gosto de chamar de cultura, né, porque a política ela cuida da diversidade, né? A cultura, eu tenho uma cultura que pode ser muito diferente da sua, mas a política coloca nós dois ali, né, na mesma mesa, discutindo sobre assuntos que a gente pode não concordar com eles, mas que a gente vai ter a abertura para falar sobre o que a gente tiver que falar. Eu vou subir, né, essa apresentação com todas as referências teóricas nesse final de semana no meu LinkedIn. Quem quiser pegar aqui, o contato já está aqui também. Eu vou deixar também junto com o pessoal, e eu tenho um artigo também preparado sobre essa apresentação, que foi o resumo que eu fiz para apresentar aqui para vocês, que no final de semana também vai estar no meu LinkedIn. E, para finalizar, gente, eu vou colocar aqui para vocês uma forma de comunicar os valores da comunicação diferente do que, tradicionalmente, a gente está acostumado a ver aí pelo setor de comunicação, né? Como a inovação pode ser bolhas dentro de uma empresa, a comunicação dentro do setor de inovação, com certeza é. A comunicação do setor de inovação é muito voltada para dentro dele mesmo. Então, a gente inovou fazendo uma linguagem diferente aqui do que geralmente é feito com a comunicação relacionada ao setor de mineração. Repara em tua volta, em tudo que te cerca, no celular na tua mão, no cabo de rede que leva internet pro computador. Vai de carro ou de busão, vai de trem ou de avião, tudo tem mineração. Panela, lâmpada, relógio, óculos, garrafa, caneta, computador, telefone, carro, garfo e tesoura, a pilha do brinquedo no estojo apontador. Ao fim da noite fria assiste televisão, o primeiro beijo em frente do portão, segura o corrimão pra não tomar um escorregão, anel de casamento no mandante de São João, o hino do seu time nas cordas do violão, a mola que acomoda o seu corpo no colchão, a foto de família nas férias de verão. Tudo nessa vida tem mineração, tudo tem mineração, tudo tem mineração. Tudo tem mineração, tudo tem mineração. Tudo tem mineração, tudo tem mineração. Tudo tem mineração, tudo tem mineração.